Amigos, amantes da vida simples e das grandes histórias que pulsam no coração do nosso Brasil profundo, preparem-se para mais uma jornada inesquecível. Hoje, vamos desbravar as veredas empoeiradas do interior de Goiás, onde o tempo parece ter um ritmo diferente, mais lento, ditado pelo sol e pela chuva. Histórias como a que vou contar agora, cheias de mistério, superação e a resiliência do homem do campo, são um tesouro que precisa ser preservado, sentido, vivido. Se você, assim como eu, acredita no poder de um bom causo e na beleza de um passado que ainda nos ensina, convido-o a se juntar à nossa família de contadores de histórias. Aperte o botão de curtir neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras. Seu apoio é o motor que nos impulsiona a trazer mais e mais pedaços da nossa cultura para vocês. O ano era 1958. O ar, pesado e morno, parecia carregar em seu hálito o cheiro de terra molhada pela garoa que teimava em não vir, e, ao mesmo tempo, a promessa distante de um aguaceiro que refrescaria a paisagem castigada. Em Palmeiras, uma pequena fazenda incrustada no coração do sertão goiano, a vida de Benedito. Dito Almeida seguia o compasso ancestral da natureza. Aos 45 anos, Dito era a própria imagem do fazendeiro autêntico. Rosto curtido pelo sol inclemente, as mãos calosas de quem conhece o peso da enxada e o nó firme do laço, os olhos marcados por rugas de expressão que contavam histórias de sorrisos escassos e tristezas profundas. Viúvo há quase uma década, desde que a febre tirou sua Maria, a casa na fazenda Palmeiras se tornou um ermo silencioso, preenchido apenas pelo eco de suas próprias memórias e pelo canto dos pássaros. Dito não era um homem de grandes posses, mas a terra. A terra era sua vida, seu sustento, a herança de seu pai, e o que ele sonhava em deixar para os filhos que nunca vieram. Naquele dia, o sol já se inclinava para o poente, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, quando Dito, suado e exausto, guiava seu carro de boi de volta para a sede da fazenda. O cheiro adocicado do melaço de cana que carregava misturava-se ao odor terroso do gado e à fumaça de alguma queimada distante. Seus pensamentos, como sempre, estavam na lida. A seca que ameaçava o milharal, o gado magro no pasto, a velha cerca que precisava de reparos. A vida era uma batalha diária, silenciosa, mas Dito nunca reclamava. Havia uma dignidade em seu trabalho, uma pureza em sua conexão com a terra que o fazia seguir em frente, mesmo na mais profunda solidão. Mas nem toda batalha era travada contra a natureza ou o tempo. Naquele mesmo entardecer, quando a brisa começava a soprar mais fria, Dito já sentia na alma o peso de uma ameaça que vinha de homens, não de deuses ou do clima. A história começou meses atrás, com a chegada do coronel João Inácio na região. Um homem de poucas palavras, mas de muita ambição, que vinha comprando terras vizinhas a preços vis, expandindo seu império de plantações de café e criações de gado. Dito, com sua pequena propriedade, via-se como um grão de areia na engrenagem da máquina do coronel. As ofertas de compra da fazenda Palmeiras eram constantes, e a recusa de Dito, sempre educada, mas firme, tornara-se um incômodo. "Essa terra é minha vida, coronel. Não está à venda", havia dito Dito, encarando o olhar frio do fazendeiro maior. A recusa de Dito, porém, serviu apenas para acender a fúria e a sanha do coronel. Não demorou para que os problemas começassem. Primeiro, cercas eram misteriosamente cortadas e algumas cabeças de gado de Dito sumiam sem deixar rastros. Dito suspeitava, claro, mas não tinha provas. Tentou conversar, pediu paz, mas o coronel João Inácio apenas sorria com desdém, garantindo que nada sabia. Depois veio a notícia mais amarga, uma intimação judicial. O coronel Inácio, através de seus advogados astutos, havia desenterrado um antigo documento, um suposto erro na demarcação de terras de décadas atrás, que reivindicava parte da fazenda Palmeiras, como sendo de sua propriedade, um pedaço significativo, justamente o mais fértil, onde Dito cultivava seu milho e feijão. A luta judicial foi desigual. Dito, com o pouco dinheiro que tinha, contratou um advogado da cidade vizinha, um homem honesto, mas sem a influência e os recursos que o coronel ostentava. Testemunhas surgiram do nada a favor do coronel. Pessoas que Dito nunca tinha visto na vida. Papéis antigos, empoeirados e mal escritos foram aceitos como prova. O juiz, um homem visivelmente pressionado pelas figuras poderosas que cercavam o coronel Inácio, parecia relutante, mas no final a sentença caiu como um raio em céu azul. Naquela manhã, na sede do fórum da pequena cidade, sob o olhar frio e vitorioso do coronel Inácio e de seus capangas, a voz do juiz ecoou como um decreto de ruína. Considerando as provas apresentadas e os testemunhos colhidos, este juízo decide que a área de litígio, conforme descrita na petição do Dr. Macedo, pertence, de fato e de direito,
A fazenda Estância Dourada, de propriedade do Sr. Coronel João Inácio. O mundo de Dito desmoronou em seus ombros. A injustiça era tamanha que a garganta secou, as pernas tremeram. Perder aquela terra era perder não só o sustento, mas um pedaço de sua alma, o legado que ele tanto zelava. Ele tentou argumentar, a voz embargada pela dor e pela raiva, mas foi em vão. A decisão está tomada, Sr. Almeida. Não há mais o que fazer, disse o juiz, desviando o olhar. O coronel Inácio se aproximou, um sorriso cruel nos lábios. Eu lhe disse, Dito, essa terra seria minha. É a lei do mais forte. Dito saiu do fórum cambaleante, o sol do meio-dia parecendo mais inclemente do que nunca. A notícia se espalhou como fogo no capim seco. Ao longo da semana, o coronel Inácio não perdeu tempo. Mulas e carros de boi com seus peões começaram a invadir a parte da terra de Dito, demarcando a nova posse, derrubando árvores, preparando o terreno para suas plantações de café. O fazendeiro mais velho sentia-se impotente, derrotado. Tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam em silêncio quando a noite caía e ele estava sozinho em sua varanda, olhando para a porção de terra que não era mais sua. O que faria agora? Como manteria a fazenda? A dor da perda era física, apertando-lhe o peito. A injustiça corroía sua fé na bondade do mundo. Meus amigos, de que cidade vocês estão assistindo a essa história? Deixem aqui nos comentários. Naquele entardecer fatídico, dias após o início da ocupação das suas terras, Dito estava retornando da propriedade onde tentara em vão negociar com os peões do coronel para ao menos colher o que restava de seu milho. O sol, já quase engolido pelo horizonte, tingia de tons avermelhados a poeira que se erguia a cada passo do seu velho cavalo, Trovão. Dito mal via o caminho à frente, seus olhos turvos de cansaço e a amargura entranhada na alma. Ele apertava as rédeas com força, o corpo curvado sob o peso da derrota, sentindo-se um homem pequeno e insignificante diante da voracidade do mundo. Não havia mais esperança, parecia. Não para ele, não ali. Foi então que, no silêncio quebrado apenas pelo trote lento de Trovão e o zumbido distante de um besouro, um brilho estranho chamou sua atenção, quase escondido entre o mato seco à beira da estrada de terra. Um objeto fora do lugar, contrastando com a paisagem árida e monótona. Dito, com um sobressalto de curiosidade que há muito não sentia, puxou as rédeas. Era uma mala. Uma mala de couro, antiga, mas intacta, abandonada ali, no meio do nada. Ele desceu do cavalo, o coração batendo com uma estranha premonição. Não sabia, mas aquele objeto insignificante, jogado à margem da vida, carregava em seu interior o elemento mais misterioso e transformador que Benedito Almeida jamais imaginaria encontrar. Um segredo capaz de reescrever seu destino ou de condená-lo para sempre. O peso da perda de suas terras ainda era uma chaga aberta no coração de Benedito Almeida, mas a visão daquela mala de couro, ali, solitária na estrada de terra batida, plantou uma semente de curiosidade em sua alma exausta. O couro, escuro e gasto pelo tempo, parecia conter histórias, segredos. Dito desceu do trovão, sentindo o atrito da poeira em suas botas. Ajoelhou-se, os dedos grossos e calejados tateando o fecho enferrujado. Com um estalo metálico que quebrou o silêncio da tardinha, a mala se abriu. O que Dito encontrou lá dentro não era ouro, nem prata, nem mesmo papéis antigos. Era algo que desafiava sua razão, sua experiência de vida. Aninhada num tecido macio e escuro, como se protegida por um berço improvisado, repousava uma pequena caixa metálica. Não era de ferro, nem de cobre, nem de bronze. O material tinha um brilho esquisito, meio opaco, meio iridescente, e era frio ao toque, mesmo sob o calor persistente do sertão. Adornando suas superfícies, símbolos gravados se entrelaçavam em desenhos que Dito nunca vira em livro algum, ou em qualquer pedra de igreja. E o mais perturbador, a caixa pulsava. Uma luz tênue, de um azul quase etéreo, brotava de suas entranhas e um zumbido quase inaudível, mas constante, preenchia o ar, fazendo os pelos do braço de Dito se arrepiarem. O fazendeiro recuou instintivamente, como se tivesse tocado em brasa. Seus olhos, acostumados à simplicidade do campo e às verdades concretas da terra, demoraram a processar o que viam. Aquilo não era coisa desse mundo. Pelo menos, não do mundo que ele conhecia, o mundo de enxada, de gado, de sol e chuva. Uma mistura de temor e fascínio o invadiu. Era a coisa do diabo? Um presságio? Ou seria uma brincadeira de mau gosto? Mas quem faria tal coisa e abandonaria ali, no meio do nada? Dito hesitou, a mala aberta a seus pés. O sol já se punha por completo, e as sombras da noite começavam a esticar seus braços sobre a paisagem. Ele deveria deixar aquilo ali, esquecer o que viu. Mas o zumbido, a luz, os símbolos indecifráveis, tudo aquilo o prendia. Era como um ímã puxando sua alma fatigada.
Cautelosamente, ele estendeu a mão novamente e pegou a caixa. Era mais leve do que parecia, e o frio metálico continuava a irradiar, estranhamente reconfortante, apesar do mistério. Aquele objeto não deveria existir. Não em 1958, no interior de Goiás. Com a mala e seu conteúdo em comum, Dito subiu de volta no trovão, sentindo-se mais leve e, ao mesmo tempo, mais pesado. O caminho de volta para a Fazenda Palmeiras, que antes parecia interminável com o fardo da derrota, agora ganhava um novo e estranho propósito. Chegando em casa, antes mesmo de alimentar o cavalo ou acender o lampião, ele levou a caixa para o quarto, o lugar mais íntimo e seguro da casa. Deixou-a sobre a velha cômoda de madeira escura, e a luz azul pálida da caixa iluminou o cômodo com um brilho fantasmagórico. Naquela noite, Dito não dormiu. Observou a caixa por horas, tentando desvendar seus segredos. Virou-a de todos os lados, procurou por botões, por aberturas. Nada. Apenas a superfície lisa, os símbolos estranhos e a pulsação constante, o zumbido quase inaudível que parecia vibrar em seus próprios ossos. O objeto não fazia barulho alto, não se movia, mas sua simples presença era uma tempestade para a mente de Dito. Que diabos era aquilo? E por que o universo havia colocado aquilo em seu caminho justamente agora, quando sua vida já estava em frangalhos? A caixa, de alguma forma, tirou-o da letargia do luto e da derrota. Não era uma salvação, mas uma distração. Um enigma que o impedia de afundar por completo. Os dias se seguiram e a rotina de Dito mudou drasticamente. A caixa, que ele mantinha escondida sob a cama, passou a ser seu objeto de estudo e fascínio. Ele passava horas a fio observando-a, tentando decifrar os símbolos com seus próprios desenhos na areia. Uma vez, por um impulso, tentou bater nela com um martelo, mas o metal não cedeu, nem um arranhão. Era indestrutível. Dito começou a tocar os símbolos, passando o dedo sobre as linhas frias. E por vezes, parecia que a luz azul reagia, pulsando com um pouco mais de intensidade. Era sua imaginação ou o objeto estava mesmo respondendo? A curiosidade de Dito, antes adormecida, despertava com uma força avassaladora. Ele estava se aproximando do mistério, sentindo-se como um menino descobrindo um brinquedo novo e proibido. Esquecia-se de comer, de dormir, da lavoura, do Coronel Inácio. A caixa era seu mundo, seu segredo. Contudo, a mudança em seu comportamento não passou despercebida. Dito, antes um relógio, agora era imprevisível. Saía para o campo, mas voltava mais cedo. Passava as noites acordado. Seus vizinhos, gente simples e observadora, começaram a notar. Dito tá diferente, não acha? Comentava Dona Cotinha com o marido, seu Elias, enquanto o viam passar apressado pela estrada. Tá mais magro e com uma sombra no olhar. E não anda direito. Parece que tá sempre pensando em outra coisa. Coisa de viúvo, Cotinha, a solidão pesa, respondia Elias. Mas ele também sentia um incômodo. A fofoca, como erva daninha, começou a se espalhar. O sumiço da terra de Dito para o Coronel Inácio já era assunto. Agora, seu comportamento estranho virava lenha na fogueira. Dito, que sempre foi visto como um homem bom, trabalhador, mas meio recluso, agora parecia ter algo a esconder. Ele evitava os poucos vizinhos que ainda conversavam com ele, temendo que qualquer palavra sobre a caixa o levasse à loucura, ou pior, à desconfiança. Um dia, Zé Miúdo, um dos peões mais fofoqueiros do Coronel Inácio, que agora trabalhava nas terras tomadas de Dito, avistou o fazendeiro na varanda, olhando para algo em suas mãos. A distância era grande, mas Zé jurou ter visto um brilho azulado. Ele não pensou duas vezes antes de levar a história para o coronel, distorcida e carregada de malícia. Parece que o Dito tá metido com coisa estranha, coronel. Mexendo com uns brilhos na noite, umas luzes azuis. Tá esquisito demais. O Coronel Inácio, um homem cínico e supersticioso como muitos de sua época, ouviu com um sorrisinho torto. Coisa estranha, é? Dito sempre foi um homem de alma simples. Bruxaria, talvez? Ou tá ficando maluco por ter perdido a terra? A notícia da bruxaria de Dito se espalhou como um incêndio. O medo do desconhecido, a ignorância e o conservadorismo da gente do campo eram um terreno fértil para tais histórias. Dito começou a sentir os olhares. Os acenos se tornaram mais curtos, os sorrisos mais forçados. As crianças, antes curiosas, agora se escondiam atrás das saias das mães quando ele passava. A solidão de Dito, que já era um fardo, transformava-se em isolamento. Ele sentia-se um pária, marcado, não apenas pela perda de suas terras, mas por um mistério que nem ele mesmo compreendia. O julgamento silencioso da sociedade o machucava mais do que as palavras. Ele, um homem de fé simples, ver-se acusado de lidar com coisas do demônio por causa de um objeto que não conseguia entender, era um golpe cruel. Por vezes, pensou em jogar a caixa fora, livrar-se dela e de toda a confusão que ela trazia. Mas algo o impedia.
aquele zumbido, aquela luz, aqueles símbolos. Havia uma atração inegável, uma promessa velada de algo maior que o fazia resistir. Como se a caixa, além de mistério, carregasse um destino. Numa tarde, sentado na varanda, a caixa no colo, Dito observava o gado do coronel pastando na sua antiga terra. A raiva voltou, mas era diferente. Não era mais só a raiva da injustiça, mas a raiva de ser julgado, de ser o alvo de fofocas maldosas. A caixa pulsava em suas mãos. Ele se sentia cada vez mais ligado a ela, quase como se ela fosse a única coisa que ainda lhe restava no mundo, a única que não o julgava. O objeto misterioso, que um dia fora apenas um achado estranho, agora era o centro de sua vida, o ponto de convergência de sua solidão, sua perda e a crescente desconfiança da comunidade. Dito sabia que precisava entender aquilo, por si mesmo, para talvez um dia entender o que acontecia à sua volta. A caixa não era apenas um artefato, era um desafio, um enigma que o empurrava para além dos limites de sua própria existência e da compreensão de todos. Mal sabia ele que essa aproximação com o desconhecido estava apenas começando e que os julgamentos que sofria agora eram apenas o prenúncio de uma tempestade muito maior. A rotina na fazenda Palmeiras, antes um relógio imutável, havia se transformado em uma dança de idas e vindas entre a lida diária e o fascínio noturno pela caixa metálica. Dito se levantava antes do sol, como de costume, e o cheiro forte de café coado no pano, aquecido no fogão a lenha, era o primeiro convite ao novo dia. O pão de queijo amanhecido, crocante por fora e macio por dentro, e a rapadura adoçavam o café e as primeiras horas de trabalho. A voz rouca do galo e o mugido distante do gado que ainda era seu preenchiam o ar da manhã, um bálsamo para a alma ferida do fazendeiro. Ele saía para o campo, o chapéu de palha protegendo o rosto marcado pelo sol, a enxada ao ombro. A terra sob seus pés ainda era sua, a maior parte dela, apesar do pedaço roubado. Dito cuidava de suas poucas cabeças de gado, que ainda restavam, do pequeno milharal que resistia à seca e dos pés de café que, teimosos, produziam seus frutos. O suor escorria pela testa, misturando-se à poeira, e o cansaço físico era um alívio temporário para a tormenta mental que carregava. Ele trabalhava duro, com a dedicação de sempre, mas seus olhos azuis, antes fixos no horizonte, agora pareciam perdidos em pensamentos distantes. A caixa. Ela era o ponto central de sua existência. Durante o dia, escondida sob a cama, parecia aguardar pacientemente pelo anoitecer. Dito sentia sua presença, um peso invisível que o acompanhava por entre os pés de café e o pasto ressequido. Quando o sol finalmente se punha, pintando o céu com tons de brasa e anil, Dito apressava-se de volta para a sede. A refeição era solitária, um prato de arroz, feijão e carne seca, comido em silêncio, sob a luz fraca de um lampião. Depois, ele lavava a louça, arrumava a casa, pequenos gestos que preenchiam o vazio. Mas o grande momento era quando, finalmente, ele se sentava na velha poltrona de balanço da sala e tirava a caixa de seu esconderijo. A luz azul, antes tímida, agora parecia mais vibrante no escuro da noite. O zumbido, que ele já não achava perturbador, era um companheiro constante. Dito passava horas estudando os símbolos, os dedos deslizando sobre a superfície fria e enigmática. Ele tentava desenhá-los em um pedaço de papel, na esperança de que o ato de reproduzi-los pudesse lhe dar alguma pista. Mas eram figuras tão complexas, tão interligadas, que a cada tentativa pareciam mais e mais indecifráveis. Algumas vezes, ao toque de seus dedos, a luz azul intensificava-se, um pulso quase imperceptível. Outras, os símbolos pareciam reagir, aprofundando-se, ou mudando de tonalidade por um instante. Dito estava convencido de que a caixa respondia à sua presença, à sua atenção, à sua tentativa de comunicação. Ele conversava com ela em sussurros, desabafava sobre a injustiça do coronel, sobre a solidão, sobre o medo do desconhecido. A chuva, tão esperada, veio finalmente em uma tarde. Um aguaceiro forte, com cheiro de terra molhada e mato fresco. O barulho das gotas batendo no telhado de telha de barro, escorrendo pelas calhas improvisadas, era uma sinfonia para os ouvidos de Dito. Sentado na varanda, observando a tempestade, ele se sentia em paz, a caixa no colo, protegida do temporal. Era um momento de trégua, de profunda conexão com a natureza e com aquele objeto inusitado. A chuva limpava o ar, mas não os preconceitos. A fofoca na cidade, e principalmente entre os vizinhos mais próximos, só aumentava. O sumiço da terra para o coronel já era assunto batido, mas agora o comportamento esquisito de Dito ganhava novas cores e detalhes. Zé Miúdo, o peão invejoso, não perdia a chance de espalhar boatos, sempre exagerando e distorcendo a verdade. Dito anda conversando com as paredes, eu ouvi, dizia ele com um brilho de malícia nos olhos. E as luzes azuis? Dizem que é feitiçaria braba,
coisa do capeta para se vingar do coronel Inácio. A cada dia, mais histórias fantásticas surgiam. Que Dito não dormia mais, que seus olhos brilhavam no escuro, que ele tinha feito um pacto com forças malignas para recuperar a terra perdida, ou até mesmo para se tornar rico, vendendo sua alma. As mulheres, em suas rodas de conversa na beira do rio ou na feira da cidade, sussurravam, persignando-se ao mencionar o nome de Dito. Pobre alma tão trabalhador. Mas o que será que aconteceu? Dizia uma. A solidão enlouquece e o diabo aproveita. Respondia outra, baixinho. O padre local, Padre Joaquim, um homem respeitado, mas conservador e avesso a qualquer coisa que saísse do padrão, também começou a ouvir as histórias. Os fiéis, assustados, pediam que ele fizesse algo. Ele não acreditava em bruxaria, mas a ideia de que Dito pudesse estar mergulhado em alguma seita ou prática desconhecida o preocupava. Decidiu que faria uma visita à fazenda, não para confrontar, mas para recomendar a palavra de Deus, como ele dizia. Dito sentia o peso desses olhares. Quando ia à cidade, as pessoas se afastavam discretamente. Os comerciantes, que antes o tratavam com familiaridade, agora o atendiam com um certo receio, quase apreensão. Seu Elias, o vizinho mais próximo, que sempre foi amigo, passou a evitar Dito, com desculpas esfarrapadas de muita lida. Era um isolamento doloroso que feria mais do que qualquer briga. Ele, que nunca fez mal a ninguém, que vivia sua vida pacata e honesta, estava sendo condenado por algo que era incapaz de explicar. Ele tentava ignorar, mas as fofocas eram como o vento. Não se podia ver, mas se sentia. Dito se sentia um estranho em sua própria terra, um forasteiro em sua própria comunidade. A Caixa era sua única confidente, seu único elo. Por vezes, ele se perguntava se estava mesmo ficando louco, mas a racionalidade que o guiava desde criança, a sobriedade do homem do campo, não o deixavam se entregar completamente à paranoia. Ele sabia que a Caixa era real, que a luz e o zumbido não eram frutos de sua imaginação. Aprofundando-se no mistério, Dito começou a notar padrões. Certa vez, ao tocar um conjunto específico de símbolos, a luz azul piscou 3 vezes mais forte e um som diferente, um clique suave, emanou da Caixa. Intrigado, ele repetiu o toque e o clique veio novamente. Era como se a Caixa tivesse uma linguagem própria, esperando ser decifrada. A cada nova pequena descoberta, um misto de euforia e pavor o invadia. Ele estava descobrindo algo grande, algo que o tirava de sua insignificância, mas que o colocava em um caminho solitário e perigoso. A cada dia, ele se tornava menos o fazendeiro Benedito Almeida e mais o guardião de um segredo, um homem isolado, mas com o universo em suas mãos, ainda que sem saber como usá-lo ou o que ele significava. O cotidiano na roça seguia seu curso, com o cheiro de terra molhada após a chuva e o calor do sol a pino, mas a vida de Dito estava à beira de uma transformação que nem mesmo as mais insanas fofocas poderiam prever. Ele continuava a lida, mas agora com um propósito oculto, uma chama azul a guiar seus passos na escuridão. O tempo escorria como areia entre os dedos de Dito, e a cada entardecer, a caixa metálica revelava um pouco mais de sua complexidade enigmática. Ele já não se sentia sozinho, pois a presença daquele artefato peculiar preenchia o vazio que a perda de Maria e a injustiça do coronel haviam deixado. A caixa não falava, mas Dito sentia que a compreendia, ou ao menos que ela se comunicava com ele em uma linguagem silenciosa de luz e vibração. Ele havia descoberto que, ao tocar um padrão específico de símbolos com a ponta do dedo, a luz azul intensificava-se e, em raros momentos, pequenas imagens quase holográficas piscavam por milésimos de segundo na superfície do metal. Eram como vislumbres rápidos de algo incompreensível, formas geométricas perfeitas, paisagens que não eram da Terra, e até mesmo rostos, olhos que pareciam olhar para ele através do tempo e do espaço. O Dito guardava esses segredos para si, com o cuidado e a reverência de quem protege um tesouro sagrado. A caixa havia se tornado sua confidente, seu refúgio, a única entidade em quem confiava plenamente. Com ela, ele compartilhava suas dores, suas incertezas e a frustração crescente com a incompreensão de seus vizinhos. Ele falava com a caixa em sussurros, nas noites estreladas da roça, a voz embargada pela emoção. Eles não entendem, Maria. Eles acham que eu enlouqueci, que estou metido com o diabo. Ele murmurava, a lembrança da esposa trazendo um nó à garganta. A luz azul parecia piscar em resposta, um consolo silencioso. Dito com a sensibilidade do homem do campo que aprendeu a ler os sinais da natureza. Sentia uma conexão profunda, quase espiritual, com aquele objeto. Era como se a caixa, com sua origem desconhecida, o escolhesse, o guiasse, ou talvez fosse um espelho para sua própria alma, desvendando camadas de sua existência que ele mesmo desconhecia. Ela o instigava,
O fazia pensar, o tirava do conformismo da derrota. Numa noite, enquanto a caixa pulsava suavemente em suas mãos, Dito teve uma revelação. Não era apenas um objeto, era uma chave. Mas chave para quê? Para o passado? Para o futuro? Para uma realidade que ele sequer conseguia conceber? Essa incerteza, porém, não o assustava. Pelo contrário, o impulsionava. Ele se viu lendo símbolos como se fossem letras de uma escrita esquecida, embora não entendesse o significado. Ele estudava cada linha, cada curva, cada ponto de luz. Ele até tentou, uma ou duas vezes, mostrar o objeto para algum vizinho mais próximo, como seu Elias, seu amigo de longa data. Mas a reação era sempre de pavor ou de desprezo. Elias, ao ver a luz azul e ouvir o zumbido, persignou-se rapidamente e se afastou, os olhos arregalados. Dito, pelo amor de Deus, se livre dessa coisa. Isso não é de Deus, não, bradou Elias, a voz carregada de medo. Dito percebeu então que estava sozinho nessa jornada. Seu segredo era intransferível, sua missão solitária. Meus amigos, se vocês estão gostando desta história, desta jornada pelas emoções e mistérios do nosso interior, por favor, deixem seu curtir neste vídeo. É um pequeno gesto que faz toda a diferença para continuarmos a trazer narrativas que tocam a alma. Você conseguiria viver nessa época com tantos mistérios e preconceitos, com a vida ditada pela terra e por uma sociedade tão fechada? A fofoca agora não era mais apenas sobre a loucura de Dito. O coronel João Inácio, um homem mesquinho e controlador, havia ouvido de Zé Miúdo e de outros peões histórias cada vez mais esdrúxulas sobre o brilho azul na fazenda Palmeiras. Num primeiro momento, ele ridicularizou, achando que Dito estava senil. Mas a insistência dos relatos e o fato de Dito estar cada vez mais recluso despertaram sua desconfiança. Ele sabia que Dito não tinha nada de valor, mas a curiosidade do coronel era insaciável e sua ambição sem limites. Que brilho é esse? Será que o velho escondeu alguma coisa de valor naquelas terras antes de eu tomá-las? Ou será que achou um tesouro? Pensava o coronel, a mente maquinando. A maldade do coronel Inácio não tinha limites. Ele havia perdido a eleição para prefeito da pequena cidade, um resultado inesperado que o deixou humilhado e ainda mais sedento por poder e controle. A derrota o tornava perigoso, imprevisível. Sua ira, já grande, encontrou em Dito um novo alvo. Ele queria o que Dito tinha, mesmo que não soubesse o que era. Aquele brilho azul, misterioso e constante, agora era um chamariz. A noite estava particularmente fria, uma brisa gelada cortava o ar do campo. Dito, como de costume, estava em sua poltrona, a caixa pulsando em suas mãos. Ele tentava decifrar um novo padrão de símbolos que havia percebido. De repente, o zumbido da caixa se intensificou. A luz azul pulsou com mais força. Um aviso, talvez. Um pressentimento sombrio apertou o coração de Dito. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para o horizonte, onde a noite era mais escura. Foi então que a viu. Uma fumaça densa e escura que subia aos céus à distância. Não era uma queimada comum de roça. Era grande demais, muito perto de sua propriedade. Dito sentiu um arrepio na espinha. Um cheiro forte de fumaça e madeira queimada começou a se espalhar pelo ar. Os cachorros da vizinhança começaram a latir desesperadamente. Um coro de agonia e alarme. Seu coração disparou. Meu pai do céu, murmurou ele, sentindo o terror gelado invadi-lo. A fumaça vinha da direção da antiga divisa de sua propriedade, da porção de terra que o coronel havia roubado. E não era apenas uma queimada, era um incêndio proposital, com a clara intenção de intimidar, de queimar tudo, de destruir as últimas esperanças de Dito. Dito correu para fora, a caixa ainda em suas mãos, quase se fundindo a palma. Montou no trovão em um salto sem sela e chicoteou o cavalo para que corresse o mais rápido possível na direção da fumaça. As chamas, agora visíveis, dançavam no escuro da noite, pintando o céu de um vermelho apocalíptico. Ele sentiu o calor, mesmo à distância. O fogo não estava apenas na divisa. Estava se alastrando em direção à sua casa, à sua plantação. Era um ataque direto, cruel, a última demonstração de poder do coronel Inácio. A imagem das chamas lambendo o céu era aterrorizante. Dito sentiu a raiva borbulhar em seu peito, uma fúria que ele não sentia há muito tempo. A injustiça havia se transformado em violência. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele havia construído estava sob ameaça real. O coronel Inácio não só lhe roubara a terra, mas agora tentava roubar sua própria existência, transformando-o em cinzas. O zumbido da caixa em suas mãos era mais forte, agora quase doloroso. A luz azul pulsava freneticamente, como um coração que batia em desespero. Dito não sabia o que faria. Não podia apagar aquele incêndio sozinho. Mas a caixa parecia estar reagindo, despertando para algo. Ele apertou-a com força, sentindo o metal frio contra sua pele.
enquanto as chamas se aproximavam, ameaçando consumir tudo. O mundo de Dito estava à beira do desmoronamento, e a única coisa que o ligava a algo além da ruína era o estranho artefato em suas mãos. Tudo ia desmoronar. E Dito, no meio do fogo, da fumaça e do desespero, sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O ar no escritório de Elias, na Omnicorp, era sempre um grau mais frio, um arrepio sutil que espelhava a crescente inquietação em seu peito. Há semanas, o zumbido dos servidores, antes uma canção de ninar reconfortante de progresso, começara a soar como um rosnado baixo e incessante. Pacotes de dados vitais para o projeto Gênesis desapareciam no éter digital para reaparecer corrompidos, fragmentados além do reparo. Registros de acesso mostravam entradas fantasmas, usuários fantasma, a vaguear por seus diretórios seguros. Ele havia reportado, claro, a segurança, a TI, a quem quisesse ouvir, mas as respostas eram sempre as mesmas: falha no sistema, anomalia de rotina, erro humano. Sua equipe, geralmente um baluarte de camaradagem, havia ficado silenciosa, seus olhos desviando-se quando ele pressionava por detalhes, seu zelo habitual substituído por uma cautela tensa. Seus dedos, calejados por anos de codificação e placas de circuito, tremeram levemente enquanto ele traçava a última discrepância em sua tela. Um segmento crítico do algoritmo central de Gênesis havia sido sobrescrito sutilmente, meticulosamente, por um script estrangeiro, um código parasita projetado para introduzir uma falha fatal em um momento crucial. Isso não era uma falha, era um ataque. E estava por dentro. Seu olhar voou para o relógio. 2h17 da manhã. O edifício era um túmulo silencioso e imponente, salvo pelo zumbido das máquinas e pelo batimento frenético de seu próprio coração. Ele estava sozinho, ou assim pensava. Um clique fraco ecoou do corredor, um som impossivelmente suave no silêncio absoluto. Elias congelou, a respiração presa na garganta. Ele esticou os ouvidos, discernindo o arrastar quase imperceptível de sapatos no chão polido, aproximando-se. A adrenalina percorreu um choque de clareza gélida. Ele conhecia aquele passo. Victor, seu rival, sua sombra, o homem cuja ambição era tão ilimitada quanto a sua, mas sem o peso dos escrúpulos. Elias afastou-se da mesa, a cadeira arrastando ruidosamente no chão, um som que pareceu quebrar a frágil paz da noite. Ele não esperou. Ele se moveu, impulsionado por um instinto primal, em direção à sala dos servidores, o coração de Gênesis, o ponto mais vulnerável. Ele tinha que confirmar. Ele tinha que parar. A sala dos servidores era um mausoléu de luzes piscantes e ventiladores ruidosos. O ar espesso com o cheiro de ozônio e poeira queimada. E lá estava ele. Victor. De costas para a porta, curvado sobre o console principal, dedos dançando na interface, um pendrive brilhando sinistramente na luz ambiente. A tela exibia uma cascata de comandos, uma torrente de instruções de sobrescrita de dados. Victor estava carregando uma versão revisada e corrompida da rede neural de Gênesis, o golpe final e irreversível. Victor! A voz de Elias falhou, rouca de fúria e descrença. Victor estremeceu, virando-se, o rosto uma máscara de choque fingido que rapidamente endureceu em um sorriso sarcástico. Elias? O que você está fazendo aqui? Coruja noturna? Somos nós? Com seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora brilhavam com um triunfo predatório. Você chegou cedo, seu desgraçado. Elias sibilou, avançando, as mãos cerradas em punhos. Você está destruindo tudo. Tudo o que construímos. Tudo o que você construiu? Victor riu, um som frágil e sem alegria. Gênesis sempre foi um esforço coletivo, Elias. Alguns de nós apenas entenderam seu verdadeiro potencial melhor. E como garantir que ele alcance seu mercado pretendido? Ele gesticulou vagamente para a tela, onde a barra de progresso do upload estava em 92%. Apenas mais alguns minutos e seu pequeno sonho se tornará nossa realidade. Elias avançou, um ato desesperado e impensado. Ele atacou Victor não para machucar, mas para pará-lo, para arrancar o pendrive, para puxar os cabos, se preciso. Eles colidiram com um baque nauseante, a cabeça de Victor batendo na borda do console. O pendrive voou de sua mão, deslizando pelas placas elevadas do piso. Victor soltou um grunhido de dor, empurrando Elias com força inesperada. Seu tolo! Victor rugiu, apressando-se para recuperar o pendrive. Você acha que isso muda alguma coisa? Elias correu atrás dele, mas Victor foi mais rápido, recuperando o pendrive no momento em que Elias alcançava seu braço. Na luta que se seguiu, um hack de servidor solto, precariamente equilibrado de uma manutenção anterior, estremeceu. Elias, desesperado, torceu, tentando arrancar o pendrive do aperto de Victor.
Victor, desequilibrado, tropeçou para trás, batendo no rack. O metal gemeu, rangeu e então desabou. Um estrondo ensurdecedor preencheu a sala. Faíscas voaram quando cabos de energia se romperam e circuitos explodiram. Um dos servidores maiores e mais pesados se soltou, balançando descontroladamente em suas montagens frouxas, atingindo Elias na lateral da cabeça. Um clarão de dor cegante, um zumbido nos ouvidos. Ele cambaleou para trás, agarrando a têmpora. A visão embaçada, uma umidade quente e pegajosa brotando em seu cabelo. Ele caiu, aterrissando com força de costas, o ar expulso de seus pulmões. Victor, embora abalado, estava de pé, segurando o pendrive agora destruído. Seus olhos, arregalados por um medo súbito e genuíno, dispararam do rack caído para Elias. Depois para as luzes de emergência piscantes que agora banhavam a sala em um brilho carmesim sinistro. A sala dos servidores, antes um farol de poder tecnológico, era agora uma cena de caos total. Fumaça saía de componentes rompidos. Fios soltavam faíscas como cobras malévolas, e a tela principal, que antes exibia o progresso do upload, agora gritava um alerta de falha crítica do sistema. O projeto Gênesis, Elias percebeu com um pavor angustiante, estava em ruínas. Passos ecoaram pelo corredor, mais próximos desta vez, acompanhados de vozes urgentes. Segurança. Victor, recuperando a compostura com velocidade assustadora, olhou para Elias, depois para os destroços, e uma expressão arrepiante e calculada substituiu seu medo. Ele deixou cair o pendrive destruído no chão ao lado da mão estendida de Elias, então sutilmente manchou de graxa e sangue a manga de Elias antes de se endireitar, fingindo lesão. A porta se abriu. 2 guardas de segurança corpulentos, seguidos de perto por Amélia Vance, a implacável chefe de P&D, com o rosto pálido, mas os olhos afiados e implacáveis. Seus olhares varreram a devastação. Depois pousaram em Elias, estirado entre os destroços, sangue escorrendo pelo rosto, o pendrive incriminador a poucos centímetros de sua mão. Victor, enquanto isso, estava de pé, segurando o braço, uma expressão de profunda angústia gravada em seu rosto. O que diabos aconteceu aqui? A voz de Amélia era um chicote no ar cheio de fumaça. Victor, aproveitando o momento, apontou um dedo trêmulo para Elias. Ele me atacou. Ele tentou destruir tudo. Eu tentei impedi-lo, Amélia, eu juro. Ele simplesmente enlouqueceu. Sua voz tremia com um tremor fabricado, seu ato repugnantemente convincente. Elias lutou para se sentar, a cabeça latejando, o mundo girando. Não, Victor, ele está mentindo. Ele estava sabotando o Gênesis. Eu o peguei carregando um arquivo corrompido. Suas palavras saíram arrastadas, fragmentadas, soando menos como uma acusação e mais como as divagações de um louco. Os olhos de Amélia se estreitaram, seu olhar fixo no rack de servidor quebrado. Depois, no console principal, exibindo falha crítica do sistema, projeto Gênesis Offline. O peso total da catástrofe se abateu sobre seu rosto. Segurança? Contenham-no. Ela latiu, sua voz desprovida de qualquer calor. Levem Victor para a enfermaria. Os guardas se moveram rapidamente, puxando Elias bruscamente para os pés. Seus braços foram torcidos para trás, uma algema apertando um pulso. O metal frio queimou sua pele. Ele estremeceu, seus protestos morrendo em sua garganta, perdidos no sabor metálico de sangue. Isso é insano. Você tem que acreditar em mim, Amélia, ele implorou, seus olhos travados nos dela, procurando por qualquer indício de dúvida, qualquer reconhecimento da verdade. Mas não havia nada, apenas uma resolução fria e dura. Elias, ela disse, sua voz estranhamente calma apesar do caos. A evidência fala por si. Os registros, o testemunho de Victor e isso. Ela apontou para os destroços ao redor deles. Uma paisagem de metal retorcido e fios, soltando faíscas. Você sozinho derrubou nosso projeto mais vital. Você transformou meses, anos de trabalho, bilhões em investimento, em fumaça. Ela respirou fundo e trêmulo. Considere-se demitido, com efeito imediato. E não se preocupe em voltar para buscar seus pertences. Eles serão enviados para seu endereço. As palavras o atingiram como um golpe físico. Cada sílaba um martelo em sua alma. Demitido. Imediatamente. A empresa a qual ele dedicou sua vida, o projeto que era sua obra-prima, sua própria identidade, tudo arrancado em um instante. Os guardas começaram a arrastá-lo para fora, seus pés arrastando-se pelo chão, deixando um leve rastro de sangue. Ele olhou para trás, desesperado, para a sala dos servidores em ruínas, para Victor, que estava triunfantemente ao lado de Amélia, um verdadeiro vencedor, seu rosto agora completamente desprovido de qualquer pretensão de dor ou angústia. O mundo fora da sala dos servidores era um borrão de cores silenciadas e sons ecoantes. Os corredores brancos e estéreis pareciam se estender infinitamente.
levando-o não à liberdade, mas a um abismo. Ele foi escoltado pelo lobby vazio, passando pelas catracas de segurança silenciosas e para o frio cortante antes do amanhecer. As portas de vidro automáticas chiaram atrás dele com um som de finalidade, selando-o para fora, para sempre. Ele estava na calçada deserta, o vasto e imponente edifício da Omnicorp pairando atrás dele, seus andares superiores ainda brilhando com a luz indiferente dos sistemas automatizados. A cidade estava apenas começando a despertar, um leve rubor laranja manchando o horizonte leste, prometendo um novo dia que parecia completamente sombrio. Sua cabeça latejava, uma dor surda e insistente que espelhava o desespero esmagador em seu peito. Ele tateou no bolso em busca do telefone, os dedos desajeitados, ainda tremendo. Precisava ligar para Sarah, sua esposa, sua rocha. Como ele poderia contar a ela? Como poderia explicar que tudo o que eles haviam construído, cada sacrifício, cada noite tardia, cada férias adiadas, havia acabado de evaporar? Ele estava tão certo, tão perto de uma descoberta. Gênesis iria revolucionar a energia renovável, mudar o mundo. E agora era um destroço fumegante. E ele, Elias Vance, o arquiteto de seu potencial, estava sendo pintado como seu destruidor. O frio penetrou em seus ossos, mais profundo do que o ar da manhã. Um calafrio nascido de uma perda absoluta. Seu emprego, sua reputação, seu futuro, tudo se foi. Ele fechou os olhos, apoiando-se em um poste frio, o sabor da derrota amarga espesso em sua boca. Ele podia sentir o peso de uma ação legal iminente, a humilhação pública, o julgamento silencioso de ex-colegas. A grande visão de Gênesis, o único farol de esperança em sua vida, não apenas havia sido apagada, mas usada para incinerá-lo. Ele não tinha mais nada. Ele estava à deriva, despedaçado, um pária em um mundo que ele não mais reconhecia. A tempestade de fato havia começado, e ele estava preso em seu olho, indefeso e sozinho. O frio da madrugada esvaziou a cidade, e a alma de Elias, expulsa de seu santuário de silício, parecia esvaziar-se junto. A dor em sua cabeça latejava com cada batimento de seu coração despedaçado. O telefone, uma tábua de salvação em outras épocas, pesava em sua mão como uma âncora de chumbo. Como ele poderia ligar para Sarah, sua esposa, sua fortaleza, e dizer a ela que tudo o que eles haviam construído, cada sacrifício, cada promessa sussurrada em noites tranquilas, havia se desintegrado em fumaça e mentiras? O anel de ouro em seu dedo, o mesmo que ele usava desde o dia de seu casamento, parecia apertá-lo, lembrando-o da vida que ele havia jurado prover, agora em ruínas. Ele cambaleou até seu carro, as chaves tinindo em sua mão trêmula. O interior era gelado e inerte, espelhando seu estado de espírito. Ele sentou-se, o rosto entre as mãos, as lembranças daquela sala dos servidores em destroços, da acusação gélida de Amélia, da risada vitoriosa de Victor, girando em um ciclo vicioso em sua mente. O gosto de sangue em sua boca era um lembrete vívido da violência, física e metafórica, que ele havia sofrido. Mas então, em meio à névoa espessa de desespero, um lampejo. Um pequeno, insignificante detalhe. Uma teimosia profissional. Anos atrás, após um incidente de falha de hardware que quase comprometeu um protótipo inicial, Elias havia instalado um módulo de segurança de última geração no console principal da sala dos servidores de Gênesis. Não era um sistema de monitoramento comum, nem mesmo fazia parte da rede principal da Omnicorp. Era um canário na mina de carvão, um dispositivo autônomo, microencapsulado, programado para registrar anomalias de acesso e atividade crítica de hardware através de um link de dados criptografado para um servidor de backup remoto pessoal que ele mantinha fora da empresa. Ele havia projetado a interface para ser quase invisível, incrustada no próprio console, com uma câmera pinhole minúscula e um microfone direcional. Uma redundância que ninguém sabia, nem mesmo a equipe de segurança da Omnicorp. Ele nunca pensou que precisaria usá-lo. Nunca. O desespero deu lugar a uma dose gelada de determinação. Ele ligou o carro, o motor gemendo a vida. A dor na cabeça ainda estava lá, mas agora era um lembrete irritante, não incapacitante. Ele tinha que chegar em casa. Ele tinha que acessar aquele módulo. A casa estava escura e silenciosa quando ele chegou. Sarah ainda dormindo profundamente. Ele se moveu como um fantasma, cada movimento uma tortura. Em seu escritório particular, um refúgio de tecnologia e livros, ele ligou sua estação de trabalho, um sistema robusto que ele havia construído do zero, separado de qualquer coisa corporativa. Seus dedos, embora ainda tremendo, encontraram o padrão rítmico no teclado. Ele acessou o servidor de backup, passou pelas camadas de criptografia que ele mesmo havia criado. O processo foi agonizante, cada milissegundo parecendo uma eternidade. A tela brilhou.
as barras de progresso se arrastando. Então veio. A tela exibiu uma série de logs de acesso ilegais, códigos de sobrescrita datados com precisão cirúrgica para as últimas semanas, culminando com o incidente daquela noite. E então, o vídeo. O feed de alta resolução, completo com áudio daquela minúscula câmera Pinhole. A qualidade era surpreendente, a prova, inegável. Elias assistiu. O sangue gelando em suas veias enquanto ele revivia cada segundo. Victor, seus dedos dançando no console, o pendrive brilhando na luz ambiente, o código parasita inundando o sistema, a imagem de seu próprio ataque desesperado, a colisão, o hack de servidor caindo. E então, o momento que selaria seu destino. Victor, no meio do caos e da fumaça, olhando para a câmera, um sorriso rápido e malicioso antes de manchar a manga de Elias com graxa e sangue, e depois se posicionar, a personificação da vítima. Tudo foi gravado. Cada palavra, cada movimento, cada mentira. Uma raiva fria e controlada o dominou. Não era mais sobre desespero. Era sobre justiça. Ele tinha a prova, não apenas de sua inocência, mas da traição deliberada de Victor. Ele salvou os arquivos em vários dispositivos criptografados, replicando a evidência, garantindo que não pudesse ser apagada ou negada. Ele precisava de um palco e sabia exatamente onde Amélia e Victor estariam tentando enterrar a verdade. Na conferência de imprensa de emergência que a Omnicorp convocaria para gerenciar a catástrofe de Gênesis e pintar Elias como o vilão. Poucas horas depois, enquanto o sol começava a iluminar uma nova manhã, Elias estava à porta de Sarah, o rosto pálido, mas os olhos ardendo com uma nova resolução. Ele explicou tudo, calmamente, metodicamente, mostrando a ela o vídeo, os logs, o choque, a raiva e depois a feroz determinação em seu rosto espelharam a sua. "Nós vamos limpar seu nome", ela disse, a voz firme. "Eles vão se arrepender do dia em que mexeram com você." A conferência de imprensa da Omnicorp foi um circo de mídia. O CEO, um homem austero com um sorriso forçado, estava no pódio, ladeado por Amélia, cujo rosto estava impassível, e Victor, que estava sentado em uma cadeira de rodas, o braço falsamente enfaixado com uma expressão de dor calculada. Os holofotes brilhavam, os microfones aglomerados. O CEO começou sua declaração preparada, lamentando a perda irreparável do projeto Gênesis devido a atos irresponsáveis de um ex-funcionário. Foi então que a porta se abriu com um baque, e Elias entrou, não como um pária, mas com a cabeça erguida, Sarah ao seu lado segurando uma pequena unidade USB. Um arrepio percorreu a sala. Murmúrios, cliques de câmeras. Amélia e o CEO congelaram, os olhos arregalados. Victor, ao vê-lo, quase caiu de sua cadeira de rodas, o sorriso falso derretendo em terror. "Pare as mentiras." A voz de Elias ecoou pela sala, cortando as últimas palavras do CEO. "Eu tenho a verdade." Um mar de repórteres se virou, microfones girando, olhos famintos por um escândalo. Segurança começou a se mover, mas Sarah interveio, mostrando uma ordem judicial que ela havia conseguido por telefone através de um amigo advogado. "Ele tem o direito de apresentar suas evidências", ela declarou, sua voz clara e forte. Elias subiu ao pódio, olhando diretamente para Amélia, depois para Victor, que estava visivelmente suando, a palidez substituindo seu bronzeado. "Fui acusado de sabotagem, de destruir o trabalho da minha vida", ele começou, sua voz carregada de dor, mas imbuída de uma convicção inabalável. "Mas a verdade é que Gênesis foi sabotado, e o culpado está sentado bem ali." Ele apontou para Victor. Um furor de questionamentos explodiu. O CEO tentou intervir, mas Elias inseriu o pendrive no laptop do pódio, que estava conectado aos telões da sala. "Eu tenho prova irrefutável." A tela brilhou. Os logs de acesso. As linhas de código parasita. E então, o vídeo. A sala ficou em silêncio mortal, exceto pelo clique das câmeras e o zumbido quase inaudível dos sistemas de som. O vídeo começou a rodar. Victor, com o pendrive, realizando a sabotagem, o sorriso predatório. A luta, o hack caindo. E, em câmera lenta, o momento de seu ato teatral, manchando a manga de Elias, assumindo a postura de vítima. O áudio do seu próprio rugido de fúria e depois o lamento fabricado de Victor. A respiração coletiva na sala foi audível. Amélia, em choque, levou uma mão à boca, seus olhos fixos na tela, a verdade se espalhando por seu rosto como uma doença. O CEO estava pálido como um fantasma, seu império de mentiras desmoronando diante dos olhos do mundo. Victor tentou se levantar, sua farsa exposta, mas foi empurrado de volta para sua cadeira por um dos guardas, que agora olhava para ele com uma expressão de nojo. "Ele tentou me incriminar", Elias declarou, sua voz crescendo em força e autoridade. Ele estava vendendo Gênesis para o licitante mais alto, uma versão corrompida, enfraquecida para garantir lucros contínuos de fontes de energia obsoletas. Ele olhou para a multidão, para cada rosto, cada câmera.
Ele destruiu anos de progresso, bilhões em investimento e a esperança de um futuro mais limpo para benefício próprio. É um truque, é falsificado, Victor gritou, sua voz estridente e desesperada. Os metadados e as assinaturas criptográficas provam o contrário. Elias retrucou, girando a tela para exibir as informações técnicas. Este é um módulo que eu mesmo instalei fora da sua rede. É infalsificável. A humilhação de Victor foi completa. Sua máscara de vítima estilhaçada em 1000 pedaços sob o peso da evidência irrefutável. Guardas de segurança, chocados e constrangidos, rapidamente se aproximaram de Victor, que foi arrastado para fora da sala, seus protestos histéricos se desvanecendo nos corredores. Um coro de vozes se ergueu na sala, uma mistura de repórteres chocados e, para a surpresa de Elias, alguns de seus antigos colegas. Justiça por Elias! A voz, nítida e alta, veio de um jovem desenvolvedor que Elias havia mentorado, agora em pé na multidão, o punho erguido em apoio. A frase foi repetida, ecoando pela sala, um grito de vindicação. Amélia se aproximou de Elias, os olhos marejados, o rosto contraído de vergonha. Elias, eu sinto muito, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu cometi um erro terrível, Omnicorp. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para corrigir isso. Victor será processado com toda a força da lei. Nós faremos uma declaração completa, uma desculpa pública. Seu nome será limpo. E Gênesis, podemos reconstruir. Eu imploro a você que volte. Elias a olhou, a dor e a exaustão ainda presentes em seus olhos, mas agora misturadas com uma calma recém-descoberta. Não é tão simples, Amélia, ele disse, sua voz um pouco rouca, mas firme. Gênesis está destruído. O que Victor fez, a traição que permitiu. O projeto está comprometido além do reparo em sua forma atual. Ele fez uma pausa, olhando para a sala, para os rostos agora solidários, para Sarah, cujo sorriso era tudo o que importava. E eu preciso de um novo começo. A crise havia passado. A verdade havia sido gritada, não apenas sussurrada, mas ecoada pelos corredores da Omnicorp e reverberando pelo mundo. Victor seria responsabilizado, sua carreira e reputação em ruínas. Elias estava limpo, sua reputação restaurada. Mas a vitória era agridoce. Gênesis, a obra da sua vida, havia sido irremediavelmente danificada. A confiança na Omnicorp estava quebrada. Ele estava de pé na calçada mais uma vez, mas desta vez, ao lado de Sarah, o sol da manhã em seu rosto. O vasto edifício da Omnicorp ainda se erguia, mas parecia menor agora, sua fachada fria desprovida de sua antiga grandiosidade. O futuro era um livro em branco, as páginas ainda em branco. Ele estava livre da sombra de Victor, da corrupção corporativa, mas também livre do projeto que havia definido sua vida. A verdade estava fora, a justiça havia sido feita, mas o que o amanhã traria? A pergunta permaneceu suspensa no ar, tão vasta e incerta quanto o horizonte que se estendia diante deles. Ele tinha seu nome, seu amor e sua mente brilhante, mas a direção, o próximo passo, o novo sonho, tudo isso ainda estava esperando para ser escrito. A fumaça da batalha dissipou-se lentamente, revelando não o desespero de um fim, mas a alvorada de um novo começo. O silêncio que se seguiu à batalha do despertar não foi o da morte, mas o de um mundo a respirar fundo, exaurido, mas vitorioso. Os gritos de guerra cederam lugar a gemidos de dor, e logo a sussurros de alívio e gratidão. Elara, com a armadura manchada de terra e suor, sentiu o peso não apenas da lâmina em sua mão, mas da imensa responsabilidade que acabara de ser cumprida. Seus olhos percorreram os campos, outrora palco de carnificina, agora salpicados de corpos inimigos e dolorosamente de alguns de seus próprios. As perdas eram reais, mas a liberdade era palpável, como o ar fresco que agora invadia seus pulmões. Kael estava ao seu lado, seu olhar sombrio misturado com um orgulho silencioso. Eles não precisavam de palavras. A compreensão mútua era um bálsamo para as feridas invisíveis. Os primeiros dias foram de luto e de trabalho árduo. Os mortos foram honrados com dignidade, seus nomes gravados na memória da aldeia. Os feridos foram tratados com a sabedoria das curandeiras e a compaixão de todos. Elara não se permitiu descanso, liderando a recuperação com a mesma ferocidade com que havia liderado a batalha. As paredes derrubadas foram erguidas novamente, as casas queimadas reconstruídas tijolo por tijolo. A comunidade, unida pelo sangue derramado e pela vitória conquistada, trabalhou como um só corpo, movida por uma fé inabalável no futuro. Os meses se desdobraram em estações e, com elas, a paisagem e os corações começaram a curar. A terra, antes manchada de sangue, foi revigorada pelo trabalho árduo de seus filhos.
As sementes foram plantadas em solo fértil, irrigadas não apenas pela chuva, mas pelas lágrimas e esperanças daqueles que haviam prometido um futuro melhor. Elara encontrou um novo ritmo, uma nova face para sua liderança. De guerreira implacável, ela se tornou a construtora, a visionária. Sua honra, que um dia foi contestada e arrastada pela lama da injustiça, agora brilhava mais do que nunca. A verdade sobre a Batalha do Despertar se espalhou pelos reinos, não como um conto de violência, mas como uma epopeia de coragem e redenção. Os sussurros de bruxa e ameaça foram substituídos por salvadora e protetora. Os antigos aliados retornaram e novos vieram, desejosos de forjar laços com o povo que havia ousado desafiar a escuridão e prevalecer. A aldeia do Pinheiro, outrora um canto esquecido, tornou-se um farol de resistência e esperança, seu nome ressoando com respeito e admiração. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. A aldeia havia florescido além de todas as expectativas. As casas eram mais fortes, as muralhas mais altas, mas, acima de tudo, o espírito do povo era inquebrável. A cicatriz da guerra permaneceu, mas era uma cicatriz de honra, um lembrete do que haviam superado. A primavera seguinte, a vitória trouxe consigo não apenas o desabrochar das flores, mas um anúncio que fez o coração de Elara pulsar com uma alegria diferente de qualquer outra que já sentira. Ela estava grávida. A notícia se espalhou como um raio de sol, trazendo uma onda de júbilo que tocou cada alma na aldeia. Era a promessa de uma nova geração, um elo tangível com o futuro que haviam lutado tão arduamente para garantir. Kyle, antes um homem de poucas palavras e muitos silêncios, irradiava uma felicidade contida, mas profunda. Seu olhar para Elara era uma tapeçaria de amor, admiração e um futuro compartilhado. Com a chegada do outono, a aldeia se preparava para a maior colheita de que se tinha memória. Os campos dourados se estendiam até onde a vista alcançava, carregados com os frutos de seu trabalho e da bênção da terra. Era um banquete para os olhos e para a alma, simbolizando a fartura e a resiliência de um povo que soube semear a esperança mesmo nas cinzas. No auge da festa da colheita, sob um céu azul profundo e um sol generoso, Elara deu à luz uma menina. Ela a chamou de Lyra, a canção, em homenagem à melodia de esperança que sua vida trazia. A pequena Lyra, com os olhos da mãe e o sorriso tranquilo do pai, era a materialização de tudo o que haviam sacrificado e conquistado. Seu nascimento não foi apenas um evento pessoal, mas um milagre comunitário. A prova viva de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo após a mais devastadora das tempestades. Ainda naquele outono, com a aldeia envolta nos tons quentes do dourado e do vermelho, Elara e Kyle decidiram selar sua união em um casamento que transcenderia a formalidade, tornando-se uma celebração de amor, parceria e o triunfo do espírito humano. Não foi uma cerimônia para reis e rainhas, mas para um povo que se reergueu. No coração da aldeia reconstruída, diante da velha árvore de carvalho que testemunhara gerações de suas vidas, eles trocaram votos. Elara, não mais em armadura, mas vestida com um simples, porém elegante, vestido branco tecido pelas mulheres da aldeia, irradiava uma beleza serena e poderosa. Kyle, ao seu lado, parecia mais à vontade do que nunca, um homem que finalmente havia encontrado seu porto seguro. O casamento foi mais do que a união de 2 corações. Foi a união de uma família, de um legado e de um futuro. Lyra, nos braços de sua avó, parecia sorrir para um novo mundo que seus pais haviam ajudado a forjar. A festa durou dias, com canções, danças e risadas que ecoavam pelas montanhas, ahogando os ecos distantes da guerra. Era a expressão mais pura da alegria, da paz e da fé renovada. Elara, agora não apenas líder, mas mãe e esposa, sentia uma plenitude que nunca imaginara ser possível. Ela olhava para sua filha, para Kyle, para seu povo. A honra de seu clã não apenas fora restaurada, mas elevada a um patamar de lenda. Eles haviam provado que a verdadeira força não reside apenas na capacidade de lutar, mas na capacidade de amar, de perdoar, de reconstruir e de encontrar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O caminho não havia sido fácil. Havia dores que jamais desapareceriam completamente, perdas que sempre seriam lembradas, mas a vida, como o rio que corre incessantemente, havia encontrado novas margens para fluir. A aldeia do Pinheiro tornou-se um símbolo, um testemunho de que a fé, a coragem e a união podem mover montanhas e acender a luz onde antes só havia escuridão. O legado de Elara não seria apenas o de uma guerreira que venceu uma batalha, mas o de uma líder que plantou as sementes da esperança e cultivou um futuro de paz e prosperidade para as gerações vindouras. A história dela era a prova viva de que, mesmo após a mais furiosa das tempestades, o sol sempre volta a brilhar. E com ele, a promessa de um novo e glorioso amanhecer.
Uma mensagem final do autor para você. Chegamos ao fim da jornada de Elara, uma saga de coragem, sacrifício e redenção. Se você se emocionou com sua luta, vibrou com suas vitórias e se inspirou em sua resiliência, convido você a se juntar à nossa comunidade. Se você gostou desta história, por favor, deixe seu like. Seu apoio é o combustível para criarmos mais mundos e personagens inesquecíveis. Para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras e se aprofundar em mais histórias como a de Elara, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça parte da nossa legião de leitores e sonhadores. E se a jornada de Elara tocou seu coração e você acredita que ela pode inspirar outras pessoas a nunca desistirem de sua própria luz, compartilhe este conto com seus amigos e familiares. Espalhe a mensagem de que, mesmo nas maiores adversidades, a fé e a esperança são as armas mais poderosas que podemos possuir. Que a história de Elara seja um farol em seus próprios caminhos, lembrando-nos que, não importa quão escura a noite possa parecer, a aurora sempre chega. Acredite na sua força, lute por seus ideais e nunca pare de construir o futuro que você sonha. Até a próxima aventura.